Olá, amigos. Estamos iniciando nesse instante a segunda edição desta nova fase do nosso ACS na TV, o programa da Associação Comercial de Santos, aqui na Santa Cecília TV. Agora, sem dúvida alguma, com grande penetração, com grande destaque. Na semana passada, nessa reestreia, entrevistamos o presidente Roberto Clemente Santini. E hoje, nosso convidado, além de convidado, amigo, experiente advogado, Maurício Cury. Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Márcio. É um prazer estar aqui na Santa Cecília TV, falar para um telespectador tão seleto, para um público tão seleto. É verdade. Bom, vamos falar principalmente, é lógico, vamos falar de direito, vamos entrar em STF, pelo amor de Deus, deixa o STF, vamos falar de outras coisas, das nossas coisas do nosso dia a dia, principalmente envolvendo a nossa Associação Comercial de Santos. O Maurício, que também é conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil em São Paulo, conselheiro estadual, é isso, né? OAB estadual. Isso mesmo. Então tá bom. Bom, a Associação Comercial de Santos, nessa nova fase, a partir da reinauguração, da entrega das obras de modernização, e ela, sem dúvida, inicia uma nova fase. E nessa nova fase, o presidente Roberto Clemente Santini anunciou o processo de criação da Câmara de Arbitragem. Traduzindo bem objetivamente, nós vamos ter uma Câmara de Conciliação e Arbitragem na Associação Comercial de Santos. O que é, Maurício, você com a sua experiência como advogado, aliás, um abraço à Ana Lúcia também, sua mulher advogada, grande advogada. O que é uma Câmara de Conciliação e Arbitragem? É uma novidade? Eu não digo que é uma novidade, porque a lei de arbitragem, né, depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso, ela é uma lei que está fazendo agora em setembro 20 anos. Mas 20 anos? 20 anos. Mas a cultura da arbitragem, da conciliação e da mediação é uma cultura relativamente nova nos países aí latinos, que tem uma tendência muito grande, Márcio, de litigar, de acreditar que o litígio só pode ser resolvido pelo Estado, quando, na verdade, a arbitragem, a mediação e a conciliação são soluções de resolução de conflitos que estão fora do judiciário, né? Então, isso é muito importante. A gente vem notando aí pelo menos nos últimos 6, 7 anos, uma grande procura por câmaras privadas, né? A Câmara nada mais é do que um tribunal privado, onde as partes estão lá tentando se conciliar ou tentando chegar a uma decisão sobre um determinado litígio. Você me surpreendeu. Eu, sinceramente, aqui, publicamente, admito, quando sei, digo que sei. Quando não sei, digo que não sei. Eu pensei que fosse muito mais recente. Você falou agora em 20 anos, realmente, informação... 20 não, desculpa, 22, a lei de 96. Me surpreende. Bom, existe uma diferença entre mediação e arbitragem, talvez sejam sinônimos, grosso modo, e a conciliação. A conciliação, o que é conciliação, o que é mediação, o que é arbitragem? Começa por onde você quiser. Então, vamos tentar fazer uma explanação. Para o telespectador entender. Uma explanação dirigida para o telespectador. E para os nossos empresários, para os nossos empresários, é lógico. A conciliação, ela é uma solução pacífica de conflitos. Conciliatória. Conciliatória, como o próprio nome diz, é verdade. Mas ela depende de 3 figuras, a conciliação. Das partes que estão em litígio e de um conciliador, que não é um juiz de direito, ele não precisa ser nem exatamente um conhecedor de direito na conciliação, né? Depois a gente vai falar na arbitragem sim, mas na conciliação, e ele vai tentar unir as partes, propor algum tipo de solução através de uma composição. O conciliador, ele tem um conhecimento prévio daquilo que está sendo discutido e ele vai propor para as partes um acordo, uma autocomposição. Deixa eu lhe interromper. Eu e o João temos um problema. Ele está, hipoteticamente, meu caro telespectador, ele está me devendo R$1.000. Isso. Aí eu procuro a Câmara de conciliação e arbitragem, digamos que você seja o conciliador. Sim. Vamos tentar criar aqui para tentar esclarecer bem o nosso telespectador, que é um assunto super interessante. Sim, é isso? Aí você vai conversar comigo e com o João para tentar um acordo. Para tentar um acordo, né? Essa é a conciliação. Essa é a conciliação. E o conciliador, ele tem um papel diferente do mediador, que depois eu vou falar um pouquinho sobre o mediador, porque ele é uma pessoa que vai interferir nessa relação e vai propor, falar, Márcio, eu acho que você não tem razão, eu acho que você deveria pagar, enfim, ele vai opinar, diferente do mediador, que eu vou falar depois. Então, o conciliador tem uma participação ativa no processo. Ele conhece previamente qual é a discussão e ele vai propor, né,
fulano, acho bom você pagar o ciclano, como é que você recebe isso? Você recebe em 5 vezes, em 4 vezes? Então ele tem uma participação efetiva, mas ele não dá uma decisão. Se as partes não chegarem num acordo, é encerrada a conciliação. Mas se eu e o João, ou melhor, o João e eu chegarmos a um acordo, você, digamos, homologa como conciliador? Faz a homologação e essa homologação tem valor de título executivo extrajudicial. E eu não posso recorrer à justiça, por exemplo? Não pode recorrer a partir do momento que você... É um detalhe importante que o doutor Maurício está falando. Só se tiver alguma... Ele não me pagar, por exemplo? Não, se ele não pagar, você tem que executar. A execução desse título é feita na justiça. Né? Mas a conciliação está feita e, normalmente, as conciliações e a arbitragem também, a gente vai falar um pouquinho sobre a arbitragem, elas são interessantes porque, ontologicamente, a pessoa que se submete a uma conciliação ou se submete a uma arbitragem, ela tem interesse na solução do conflito. Ela quer tirar do judiciário. Quer evitar a justiça. Então, ela normalmente cumpre. Né? Essa é a diferença. Né? Então, isso na conciliação. Na conciliação. A mediação, e a conciliação, só para terminar a questão da conciliação, a conciliação ela é utilizada mais, Márcio e telespectadores, para problemas objetivos. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo clássico, que é o devedor de mensalidade escolar, por exemplo. Né? Ele deve, ele sabe que deve, enfim, ele quer, na verdade, às vezes buscar uma conciliação. Um acordo. Um acordo, uma composição. Então, ele vai ter a participação efetiva do conciliador, que vai forçar ali, vai tentar demonstrar para as partes o direito de cada um e vai chegar numa composição ali. É feito um termo? É feito um termo, tem um processinho, sai dali um termo, e esse termo tem valor extrajudicial, um título executivo extrajudicial. A mediação já é um instituto utilizado para problemas mais sérios, onde as partes estão estritamente desgastadas. Me permita uma parte, por favor, só para tentar Sim. eu também entender, até porque eu não sou advogado. Lógico. A mediação é uma segunda etapa. Não houve acordo na conciliação ou não? Não é. São modelos diferentes. Sim. A conciliação serve para você tentar solucionar questões objetivas. Né? Tá. Então, o cara deve, o sujeito deve. Esse exemplo que você deu... Agora, na mediação, lógico. Esse exemplo que você deu da inadimplência escolar. Inadimplência escolar, inadimplência bancária. Tá. Então, as instituições financeiras, as carteiras de crédito são muito frequentadoras hoje de câmaras de conciliação. Ela tenta recuperar aquele crédito que está perdido. Né? E, através da conciliação, se consegue bastante sucesso nisso. A mediação ela é mais recomendada, por exemplo, um exemplo clássico, o direito de família, onde as partes, por uma questão familiar, se desgastaram a um ponto onde elas não mais conversam. Por exemplo, uma separação? Uma separação. Uma separação, você pode, clássico. Ao invés de você entrar com um pedido de divórcio, é isso? Sim. Ou de separação, de cópia, essa coisa, não. Você pode procurar a Câmara para tentar mediar, uma mediação da separação. Como é que vai se dar essa mediação? O mediador, ele é diferente do conciliador, porque o mediador é um facilitador de diálogo. O que ele vai fazer? Eu vou lhe complicar. Mas o conciliador também é. Sim, mas o facilitador de diálogo entre as partes. Mas vai ter uma diferença. O conciliador, ele opina. Ele fala, Márcio, você deve, é melhor você pagar, porque se isso for para execução, você vai perder seus bens. Ele sugere, o mediador não. O mediador é impedido de fazer isso. Ah, perfeito. Ele vai funcionar, o mediador, e o mediador tem que ser muito sensível. Tem que ter muita sensibilidade, tem que ser muito treinado. Tem que ter formação jurídica? Formação jurídica necessariamente para o mediador. Não precisa ser advogado? Não precisa. Recomenda-se que seja, mas não precisa. Não é uma exigência? Não é uma exigência. A exigência é curso superior completo, né? Ter uma formação superior. Por exemplo, sou formado em comunicação, eu posso ser um mediador? Sim. Pode ser um mediador. Pode ser um mediador. Perfeito. Agora, o mediador ele tem que ter a sensibilidade de fazer só a aproximação das partes, porque a solução daquele litígio, quem vai dar são as partes. Ele não pode, o mediador, inclusive, opinar. Perfeito. Ele não pode opinar, ele não pode, por exemplo, fazer uma proposta para as partes. Quem vai trazer a solução daquele litígio são as partes. São as duas partes. E o mediador, ele só vai funcionar como um facilitador de diálogo. São aquelas pessoas que estão extremamente desgastadas, que não conversam, que não se falam, que o tempo afastou-as, e elas têm interesse por uma questão, por exemplo, de filho,
de manter uma relação duradoura, de voltar a conversar com o ex-marido, com a ex-mulher, né? Então, o mediador já é uma figura, personagem que é um facilitador de diálogos, ele vai fazer a aproximação e as partes vão encontrar uma solução. E ela não vai opinar. O mediador não opina. O assunto, eu sei, meu caro telespectador, é complexo, mas é super interessante e vai facilitar, sem dúvida alguma, a sua vida. Nós vamos fazer o primeiro intervalo, nosso primeiro break, e voltamos para comentar um pouco mais sobre o mediador e depois, a arbitragem. A arbitragem. Essa, sim, também é muito importante. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso ACS na TV, aqui na Santa Cecília TV, um programa da Associação Comercial de Santos. Nosso entrevistado de hoje, Dr. Maurício Cury, grande amigo. No primeiro bloco nós começamos a desenvolver o assunto importantíssimo, chamada Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. O Dr. Maurício, no primeiro bloco, falou principalmente sobre a figura do mediador e a figura do conciliador. Estou certo? Está certo. Vamos entrar agora na parte da arbitragem. Essa me parece mais complexa, é isso? Lembrando que a Associação Comercial de Santos está na fase final, sob a coordenação do Dr. Maurício, está na fase final de implantação da sua Câmara de Arbitragem, uma instituição centenária, são 147 anos, que tem como característica principal a neutralidade, além, obviamente, da credibilidade. Vamos aumentar na arbitragem agora. A arbitragem é mais complexa, eu estou enganado? Não, você está certo. A arbitragem é um procedimento mais complexo, mas muito eficaz de solução de conflito, né? Ela também, como a conciliação e como a mediação, ela é um processo que se desenvolve fora do judiciário, né? E isso tem muitas vantagens e a gente vai falar sobre elas daqui a pouquinho. Mas eu gostaria de falar primeiro, Márcio, sobre realmente essa iniciativa da Associação Comercial de Santos em constituir esse novo serviço. É um serviço para o sócio, é um serviço não só para o sócio, para as empresas associadas, mas especialmente para a cidade de Santos, para a Baixada Santista, né? Hoje, por questões que eu até desconheço, hoje nós não temos uma Câmara efetiva em Santos, né, que desenvolva um trabalho junto às empresas, uma Câmara de solução de conflitos. E eu acho muito importante que essa iniciativa tenha partido da Associação Comercial. E esse é um presente para a cidade de Santos, porque a arbitragem, como a gente já falou da conciliação e da mediação, ela é uma solução fantástica de conflitos. As partes, por cláusula compromissória, cláusula compromissória eu digo, por opção contratual, elas, ao invés de litigarem no judiciário, elas resolvem litigar numa Câmara privada, num tribunal privado. Deixa eu me interromper só para, dentro do meu Lógico. Pequeno conhecimento jurídico, uma causa desse tipo, em tese, pode durar até 10 anos no Poder Judiciário, em função das várias instâncias e da própria burocracia jurídica, da lentidão do nosso judiciário. Numa Câmara de Arbitragem, 1 ano, 2 anos? Não, o prazo da lei é 6 meses para término do conflito. 6 meses. Veja a vantagem, telespectador, veja a vantagem da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem. A arbitragem, ela tem que se resolver em 6 meses. As partes podem pedir prorrogação, lógico que dependendo da complexidade da demanda. Mas existem algumas vantagens. Dentre elas, eu vou destacar 2 que eu acho que são fundamentais, principalmente para o empresário. O prazo é uma delas. O prazo é um deles, né? O prazo de 6 meses, que é o prazo da lei. As partes podem pedir a prorrogação, como eu disse, mas o prazo de 6 meses já é fantástico e muitas arbitragens são resolvidas dentro desse prazo. Primeiro. Segundo ponto que interessa muito e muitas vezes para o empresário, o sigilo. As relações arbitrais são mascaradas pelo sigilo, são acobertadas pelo sigilo, né? Isso é uma grande vantagem, porque muitas vezes o empresário não quer expor o seu contrato comercial com o parceiro, enfim, e no Poder Judiciário não. O Poder Judiciário, a regra do Poder Judiciário é que os processos são públicos, exceto os processos de família, mas as disputas comerciais são públicas, né? Qualquer um pode acessar hoje através do processo eletrônico judicial
o litígio de duas grandes empresas, por exemplo. Então, Isso na justiça. Na justiça. Na arbitragem, sigilo. Tem uma exceção na arbitragem, que é a exceção das empresas públicas, que a gente pode falar um pouquinho também sobre elas, que elas também podem submeter à arbitragem nos seus litígios, mas aí não tem o sigilo. Mas, via de regra, na arbitragem tem o sigilo. Então, nós temos aí já duas vantagens excepcionais. O prazo pequeno e o sigilo. E uma terceira, que é, sem dúvida, uma grande vantagem, se você comparar com o Poder Judiciário, é o fato de não haver recurso numa decisão arbitral. Então, as partes, quando vão para a arbitragem, elas vão eleger um árbitro, que essa escolha tem que ser de comum acordo, existe um hall de árbitros sobre determinado assunto, e a partir do momento que elas escolhem e elegem um árbitro, elas vão se submeter àquela decisão. E não tem recurso sobre ela. Isso é importantíssimo. Esse detalhe da Por isso escolha do prazo. Pois é, esse detalhe da escolha é o seguinte. Então, por exemplo, a Câmara de Conciliação e Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Santos. Nós somos dois grandes empresários e temos um conflito. Nós dois, então, procuramos a Câmara de Arbitragem da Associação Comercial de Santos. Nós dois, em tese, se eu estiver errado, me corrija. Sim. A Associação Comercial de Santos, dentro desse processo de implantação, ela deve ter um corpo de árbitros. Sim, vai ter ela apresenta a nós dois esse corpo de árbitros. Nós dois somos dois grandes empresários. Antes fosse, né? Aí ela apresenta esse corpo de árbitros. A gente escolhe um árbitro, é isso? Você pode escolher um árbitro da própria Câmara ou as partes podem escolher um árbitro a critério delas também, né? O árbitro é remunerado, lógico, ele vai estimar os honorários dele para participar da arbitragem. Quem paga? As partes? As partes que pagam. Outra vantagem, já falamos de três, quarta vantagem. Os custos, via de regra, são menores. Sim, porque um custo processual... De 10 anos de litígio é uma coisa, de 6 meses ou de 1 ano é uma outra coisa totalmente diferente. Outra coisa que é fantástico para as empresas, ela rapidamente baixa o contingenciamento daquela discussão. No judiciário hoje você entra com uma medida judicial, as empresas que são demandadas acabam ficando com um contingenciamento enorme na contabilidade, não sabe quando esse contingenciamento vai ser baixado, e na arbitragem não, ela sabe que em 6 meses, ou se elas pactuarem 1 ano, ou se elas pactuarem 1 ano e meio, enfim, ela vai ter a baixa desse contingenciamento. Então também são inúmeras as vantagens sobre o Poder Judiciário. O que está faltando ainda, me parece, é cultura. É cultura. É cultura. Para as grandes empresas, não. As grandes empresas hoje já se utilizam da arbitragem e até de maneira corriqueira. Porque eu pensei que fosse um processo relativamente recente, você disse. Não, 22 anos. 22 anos. Negócio interessante. Agora, para tentar ainda eu também entender um pouco mais. Então, nós somos dois grandes empresários. A minha empresa, digamos, é uma empresa de exportação, eu lhe contratei. Sim. E passamos a ter um sério conflito, um sério litígio. Precisa estar no nosso contrato, quando eu o contratei, obviamente, as duas partes, nós fizemos um contrato, precisa estar no nosso contrato a possibilidade da eventual utilização de uma câmara de arbitragem? Não necessariamente. É recomendável que esteja. E as grandes empresas hoje já elegem as câmaras arbitrais, né? Então você aconselha as grandes empresas, em seus futuros contratos, a constarem no contrato a eleição de uma cláusula, a eleição de uma câmara, né? Mas não necessariamente. Eu posso provocar você, né? Você é o exportador e eu sou seu prestador de serviço, no exemplo que você deu. Eu posso, percebendo que haverá um litígio, eu posso procurar uma câmara e essa câmara vai convocar você a submissão a esse procedimento. Se você quiser se submeter, muito bem. Se você não quiser, você pode rejeitar e aí você vai ter que ir para o judiciário. Quando tem no contrato a cláusula compromissária, aí as partes obrigatoriamente estão vinculadas à Câmara Arbitral que elegeram. É melhor em tese? É melhor porque facilita em termos futuros. Se ocorrer um eventual conflito, já está em contrato. Já está em contrato, você nem vai para o judiciário. E hoje a cultura da utilização da arbitragem ainda é pelas médias e grandes empresas, né? Ainda tem essa cultura, e exatamente pelas questões que eu disse das vantagens, principalmente o sigilo. O sigilo é fundamental em relações empresariais importantes, em relações comerciais importantes. O sigilo é fundamental. Muitas vezes a empresa que está litigando, ela não quer saber, ela não quer que o contrato dela fique exposto para concorrentes. Perfeito. Então é fundamental. Bom,
Terminou o segundo bloco. Já? Já, tá fluindo bem, graças a Deus. E, então nós vamos voltar a fazer um intervalo, vamos para mais um break. Nós vamos voltar daqui a pouco com o último bloco dessa conversa super interessante, super importante com o Dr. Maurício Cury. E eu vou perguntar na volta para ele, quando é que começa a funcionar a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Santos, presidida pelo Roberto Clemente Santini. Roberto e a diretoria estão nos assistindo e querem saber quando começa. Ele vai responder depois do intervalo. Voltaremos em instantes. Voltamos com o nosso terceiro e último bloco do nosso OCS na TV, reiterando nosso convidado de hoje, o amigo e advogado Dr. Maurício Cury. No final do segundo bloco, né, Maurício? Eu tinha uma pergunta para você, que aliás o presidente Roberto Santini quer saber, toda a diretoria, os vices, conselho fiscal, os associados querem saber, e eu tenho participado, não como advogado, quem coordena o processo é você, apenas colaborando. Quando é que começa a funcionar a Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem da Associação Comercial de Santos? Amanhã não? Não, amanhã não. Apesar do Márcio colocar essa responsabilidade para cima de mim... Não, mas eu acompanho o processo e sei. A gente está acompanhando o processo. Esse processo, quando eu me propus, junto ao presidente Roberto Santini, a iniciar os trabalhos da Câmara, eu falei que teria que ser algo... A gente conversou sobre isso, né? Muito, né, Márcio? Uma coisa estruturada e profissional. E para isso a gente leva algum tempo. A nossa Câmara está nascendo não idealizada por nós. Nós somos conveniados à CBMAI, que é a Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, que é da CACB, que é a Confederação... na verdade, a CBMAI é um órgão interno da CACB, que é a Confederação das Associações Comerciais Brasileiras, né? Enfim, então, existem alguns convênios que estão sendo firmados para que a gente possa começar a operar, todos já em fase final de celebração, alguns já assinados, como você vem acompanhando. Depois dessa fase de assinatura dos compromissos contratuais, a gente vai ter uma fase pequena de implantação, que é uma estruturação interna, que a gente também já está trabalhando em cima disso. É verdade. Então, eu acredito, Márcio, assim, para não criar falsas expectativas, que até o meio do mês de agosto, né, a gente já está preparado para começar a receber as primeiras conciliações, ou, quiçá, quem sabe, no início já de agosto, a gente já esteja preparado para começar, principalmente com as conciliações, que são procedimentos iniciais mais simples, com a mediação. Que, aliás, foi isso que a diretoria, o próprio Roberto, comentaram com a gente. Começar gradativamente, sim, hein? Gradativamente, sim. Pela própria responsabilidade do processo. Não temos pressa, o nosso objetivo é atender e atender muito bem o nosso associado. A Câmara é feita, foi idealizada pela diretoria, na pessoa do nosso presidente Roberto Clemente Santini, mas ela foi feita para o associado, ela é feita para o associado, e mais, eu falo, é feita para a cidade, para a Baixada Santista, para quem quiser vir experimentar essa modalidade fantástica de solução de conflitos. Bom, então o telespectador está claro, acho que nós conseguimos dissecar, apesar da complexidade do assunto, mas o Dr. Maurício foi muito feliz, eu acho que de uma maneira bem didática, ele conseguiu detalhar o que é a conciliação, na verdade, 3 etapas, se eu estiver errado, ou três pontos. O que é a conciliação? O que é a mediação? O que é a mediação? E o que é a arbitragem? E o que é a arbitragem? E a figura de cada um, do conciliador, do mediador e do árbitro. O árbitro, se você me permitir, por favor, só fazer uma conclusão com relação a isso, aí sim ele já é uma figura muito mais técnica, né? Ele já é normalmente o árbitro ele é alguém de renomada experiência, reconhecido na sua área de atuação, não necessariamente precisa ter... É ideal que tenha, é muito importante que tenha formação jurídica, né? Mas ele pode ser um técnico, por exemplo, uma questão ambiental, pode ser um engenheiro ambiental. Podem haver também, Márcio, a gente não falou sobre isso, numa única arbitragem, vários árbitros. 3, 4 árbitros. Aí depende das partes. Depende das partes. Chegarem a um acordo, vamos vamos constituir um corpo de 3 árbitros, por exemplo. Se o litígio versar, por exemplo, sobre uma questão contratual, uma questão ambiental, uma questão criminal, enfim, eles podem agregar técnicos profissionais de diversas áreas para proferir uma única decisão. A decisão é única. E outra coisa,
As partes que se submetem à arbitragem, elas têm que respeitar aquela decisão. Isso é importante. Isso é importante, não tem recurso. Traduzindo, ele não pode, digamos que, bom, fechou, os árbitros decidiram, a decisão é essa, eles não podem depois ir à justiça comum. Só pode ir para a justiça comum se durante o processo de arbitragem tiver alguma nulidade no procedimento. Algum ato nulo ou anulável, aí sim pode se questionar a justiça. Mas de outra maneira não. Não cabe recurso sobre a sentença arbitral. Isso é fundamental por conta da celeridade. Olha, é mais um serviço, sem dúvida alguma, não só para os associados da associação comercial, mas, como disse o doutor Maurício, para a cidade, para a região, sem dúvida alguma, até para o estado, para o país, qualquer pessoa de São Paulo que queira, pode procurar a Associação Comercial de Santos. Então, nós já temos lá a emissão de certificado de origem, esse é importantíssimo, nós somos credenciados pelo governo federal, nós temos um posto da Receita Federal, em breve seremos uma agência de registro de certificação digital. Isso é fundamental, irmão. Isso é fundamental. Esse é outro processo que você está participando diretamente. Sim, a gente está participando ativamente. Nós até há pouco tempo funcionávamos como um posto de certificação. Sim. E vamos nos tornar uma agência de registro, né? Processo complexo, né? Que você vem acompanhando. Complexo. A parte contratual muito complexa, né, Márcio? Da assinatura desse documento. Mas é outro serviço que a associação vai prestar. Fantástico. Eu acho que é isso que o associado espera da associação, né? É verdade. Ele prestação espera a prestação de serviço. Perfeito. É o nosso papel. Não sei quanto tempo nós temos, mas eu me recordo sempre de o Collor, temos só 2 minutos, o Collor era presidente da República e na época ele começou a emagrecer, se comentava muito, puxa vida, o presidente Collor está doente, não sei o quê, falava, o presidente Collor não, está até com AIDS, aquela história toda e tal. Aí ele convocou a entrevista coletiva, cheio de repórteres. E todo mundo queria perguntar, mas quem é que vai perguntar para o presidente da República isso, né? Aí até que chegou uma hora, uma jornalista, Joanas, acho que do Jornal do Brasil, olhou para o Collor e disse, eu posso perguntar, presidente? Aí ele disse, Joana, você pode tudo. Presidente, eu posso perguntar? Pode, Joana. Aí virou, o senhor está com AIDS? Mas você veja, contei essa história, eu quero saber se eu posso perguntar para você. O quê? Não sei. Posso perguntar? Pode perguntar o que você quiser. Se você quiser, então tá bom. Coração Como conselheiro estadual da OAB, como é que você vê esse imbróglio todo? Solta, não solta, aprende? Como é que... A OAB, ainda mais o advogado Maurício Cury, da Associação Comercial. Apenas uma opinião para encerrar o programa, como conselheiro estadual da Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem uma posição clara com relação a esse aspecto, com relação ao princípio da presunção de inocência. A OAB, como instituição, isso também não é uma opinião pessoal minha, eu tenho uma outra opinião. E nem da Associação Comercial? Nem da Associação Comercial. Nós estamos falando agora, nesse último minutinho, com o conselheiro da OAB. A OAB tem uma posição firmada que ela entende que, para que a pessoa seja presa, efetivamente presa, ela tem que ter uma decisão condenatória transitada em julgado. Até a última instância? Até a última instância. Não, até a última instância. Esse é o posicionamento formal da OAB. Eu, particularmente... Então, posicionamento contrário ao do STF. Contrária, mas o STF já durante, sei lá, desde a promulgação da Constituição Federal, já teve sobre o assunto pelo menos 3 posições diversas, né? Então, é uma questão controvertida, sensível. Eu não sou advogado criminal, mas os advogados criminais, na sua grande maioria, entendem que a pessoa só pode ser presa por conta de um princípio constitucional após o trânsito em julgado de uma decisão condenatória. E esse é o posicionamento hoje da OAB. Bom, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, pela sua participação e agradeço ao doutor Maurício Cury. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui explicando um assunto que é apaixonante. Que é a solução do conflito fora do judiciário. Aliás, o direito é apaixonante. Um abraço, até a próxima semana.